Amém. Boa noite, irmãos, amigos. Que o Senhor possa, nessa noite, nos abençoar com a sua palavra viva, a palavra que reina. O Senhor é tudo o que precisamos. Nessa noite nós vamos compartilhar mais um ponto sobre o jornal Árvore da Vida, que existe várias colunas, e nós vamos hoje compartilhar a coluna que fala sobre por que é tão difícil criar filhos. Por que é tão difícil criar filhos? Então nós queremos encorajar você a adquirir a assinatura do jornal Árvore da Vida. É um material riquíssimo, tem várias colunas, onde se fala sobre a vida familiar, sobre o casamento, tem uma palavra específica para jovem, criança. Por isso nós queremos encorajar você a conhecer o jornal Árvore da Vida. Ele é muito aprazível. Amém? Então eu quero encorajar você a participar conosco também em nosso canal, amém? Dá o seu like, que é importante para nós, para reforçar a nossa dimensão com relação a alcançar vários lugares, pessoas, amém? Então nós precisamos da sua cooperação. Então o ponto que nós vamos falar hoje, por que é tão difícil criar filhos? É a parte 1, amém? Depois, mais para frente, nós vamos falar a parte 2, a parte 3. Então, por que é tão difícil criar filhos? Todos os pais sabem que não é fácil criar filhos. Por quê? Se você for comprar um celular, uma geladeira, um carro, todos esses itens, têm um manual de fabricante. E as crianças, quando nascem, eles não vêm com um manual de fabricante. Por isso que, na criação de filhos, os pais, desde o início, já precisam aprender a depender de Deus, a depender do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, às vezes, os pais, querem imitar outros pais, que teve, assim, pela misericórdia, ele teve sucesso na criação de seus filhos. Mas eu quero encorajar você que não funciona. Porque existe um contexto familiar, existe um contexto pessoal, circunstancial, e é bem diferente. Os pais são diferentes uns dos outros. A condição espiritual e humana, ela varia de pessoa para pessoa. Hoje nós vivemos, a presente era que nós vivemos hoje, ela é bem diferente, em que os pais quando os pais eram crianças e adolescentes. Hoje existe uma pressão, a pressão que os filhos passam hoje é bem diferente à época em que vivemos antes. Então, nos anos 70, nos anos 80, né? Quando nós, por exemplo, quando eu era criança, a exigência era bem menor. Hoje não, hoje existe uma exigência via mídia, através da internet, através da televisão, mesmo na escola, né? As crianças hoje, os pré-adolescentes hoje, eles sofrem muita pressão.
Então, quando eu era criança, se perguntassem para mim o que eu queria de presente, eu falava que queria uma bola, ou um velocípede, naquela época, né? Hoje, as crianças, por exemplo, o menino não quer uma bola, a menina não quer uma bola, o menino quer um celular de última geração, a menina também não quer uma bonequinha, uma boneca, ela quer um celular. Então, hoje, a pressão ela aumentou muito. Então, os pais, hoje, eles precisam depender muito do Senhor para orientar os seus filhos, para criar os seus filhos. Ó Senhor Jesus. Então, a questão da dependência, os pais precisam aprender que para criar os filhos hoje, na criação dos filhos hoje, os pais precisam depender de Deus. Eles precisam aprender a depender da palavra de Deus. Na criação do homem, desde ali na primeira a criação de Adão e Eva, Deus orientou a eles, né? O próprio Deus, na viração do dia, vinha ter comunhão com o homem. Por quê? A vontade de Deus é que o homem vivesse na presença de Deus, para depender de Deus, para formar a família, para criar filhos. Então, na realidade, todo homem, os pais, precisam aprender que sem o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus falou em João 15, versículo 5, podemos ler? Diz assim, João 15, 5, eu sou a videira, vós nada podeis fazer. Está vendo? Então, essa palavra aqui, que mostra a questão da videira, é uma questão dos ramos, para dar fruto, precisa estar ligado à videira. Então, nós, os pais, para criar os filhos, precisam aprender a viver na videira verdadeira. Amém? Quando você vive, depende do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai te fortalecer, Ele vai te dar discernimento, Ele vai dar para você sabedoria, como criar os filhos. Então, não existe maneiras, não existe regras, não existe preceito. O caminho é nós, pais, aprendermos a voltar para Deus. Amém? Dependência. O próprio Senhor Jesus falou que sem Ele, sem mim, nada podeis fazer. Nada. Tudo que você faz hoje, tudo. Você pode até aprender a fazer, mas se você não depender do Senhor, não funciona. Amém? Então, nós temos que aprender como Enoque. A Bíblia conta a história de Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Podemos ler? Amém? Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Olha aí, a chave, a dica para você pai, para você mãe. O caminho é andar com Deus. Andou Enoque com Deus. Vamos falar comigo? Andou Enoque com Deus.
Então é muito importante nós aprendermos a andar com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Olha que maravilha. Então o que levou Enoque a andar com Deus? Ele teve o primeiro filho, Metusalém. Então, através do primeiro filho, ele aprendeu a andar com Deus. Então, é muito prático. Os pais precisam ganhar essa palavra. Os filhos não são tropeço para nós. Os filhos, Deus usa os filhos e nos ensina a andar com Deus. Os filhos te levam a buscar a presença de Deus. Você vê que o Enoque, ele andou com Deus. Os filhos ajudou ele a andar com Deus, a depender de Deus. E isso levou a ele ser o quê? Ele foi tomado para o Senhor. Quanto mais nós estamos hoje falando sobre o arrebatamento, não é isso? O que leva você, que pode levar você a ser arrebatado, como Enoque? O caminho é andar com Deus. Amém? Então nós precisamos crer que os filhos, de fato, é uma bênção na família. Então os pais precisam aprender. Ó Senhor, a depender do Senhor. Tem uma frase aqui que diz assim, ó, conforme a situação, pai e mãe terão de passar longo tempo na presença de Deus, a rogar pelos filhos e a pedir sabedoria, discernimento e, sobretudo, misericórdia para lidar com eles. Às vezes não é fácil no dia a dia, né? Você lidar com os filhos. Por isso que precisa andar na presença de Deus. Você andando na presença de Deus, você vai adquirir sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Como agir com as crianças, com o pré-adolescente. Essa palavra é mais assim, ela envolve mais a questão, a criança, o pré-adolescente e o adolescente. Por quê? Eles dependem mais da ajuda, da cooperação dos pais. Então, os pais precisam de muito discernimento e muito mais precisam da misericórdia de Deus para lidar com eles. Outro ponto que nós queremos compartilhar são os princípios. Tem alguns princípios. A segunda razão da dificuldade de criar filhos é que Deus sabe que os princípios são superiores às regras. Está vendo? Nós precisamos buscar os princípios. Os princípios são superiores às regras, porém, não nos sempre damos conta disso. Às vezes nós não conseguimos ver isso. Que os princípios, não adianta. A regra, regras, o que a regra faz? Ela, às vezes, na realidade, o que Deus quer que você faça é depender dEle. Amém? Porque as regras, elas envelhecem, os preceitos e normas dadas para determinada geração, tudo isso, né, a regra, ela envelhece. Mas se você depender do Senhor, você vai criar os seus filhos baseado em princípios. Porém, os princípios são imutáveis, está vendo? A regra passa, ela envelhece. Os princípios são imutáveis, são permanentes, são imortais. Ó Senhor Jesus, não passam, não envelhecem, e podem ser aplicados por qualquer.
a qualquer filho em qualquer época. Está vendo? Então, os princípios você pode aplicar em qualquer época. Basta o quê? Voltar para o Senhor. Ó Senhor Jesus. Outra frase aqui que diz assim, ó. Em que Deus não deixou regras e procedimentos infalíveis para os pais, espalhado em toda a Bíblia. Então, o canal que o Senhor está mostrando para você e para mim, pais, é que se você buscar os princípios de Deus, que estão espalhados em toda a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, para isso, os pais precisam ter o labor na palavra. Está vendo a chave que o Senhor Jesus está mostrando para você, pai, para você, mãe? O caminho é o labor na palavra. Precisamos gastar mais tempo lendo a Bíblia, lendo bons livros, ouvindo mensagens, buscando também a oração. Às vezes vem uma situação que você não está conseguindo resolver com relação às crianças, aos filhos. Você pode o quê? Voltar ao Senhor. O caminho é a oração. Leva o seu filho, leva a sua filha, leva eles na comunhão com o Senhor. Ora por eles. E outro ponto que eu ganhei muito é que nós precisamos não só estar orando por eles, mas também buscar a palavra, nos encorajar. A palavra nos encoraja. Quando você recebe a palavra é o próprio Deus. A palavra vai gerar dentro de você sabedoria, discernimento para você lidar com os seus filhos. Então essa coluna é para ajudar os pais nessa difícil, porém importantíssima tarefa de criar filhos. Então nós queremos encorajar você a depender do Senhor. Amém? Não existe regra, como eu falei, não funciona. Ela funciona aparentemente, correto? Mas o que você precisa cuidar dos seus filhos baseado em Deus, baseado na comunhão com Deus, baseado na palavra, se encher da palavra. Se você se enche da palavra, você vai ter sabedoria. Você não vai agir de qualquer maneira. Amém? E também o princípio da oração. Está sempre orando, né? Por isso que é importante os pais adquirir, né? Vinham os filhos, agregando para a família. Porque o casal não vai somente orar um pelo outro, mas vai orar também pelos filhos. Amém? Então, tudo isso, a criação de filhos, lembra isso. A criação dos filhos, dos nossos filhos, os nossos filhos, não é para servir o mundo, não é para servir a idolatria. Os nossos filhos, como nós, são a herança do Senhor. Então, nós precisamos criá-los na presença de Deus. Amém? Que essa palavra possa encorajar vocês, pais e mães, amém? Que Deus abençoe os pais. Eu quero agora fazer uma oração para você, amém? Para você que é pai, para você que é mãe, e para sua casa, que envolve as crianças, os filhos também jovens, né? Que precisam da nossa cooperação. Amém? Senhor, muito obrigado nessa noite. Obrigado por essa palavra. Senhor, que todos esses princípios, que a palavra do Senhor possa entrar nos lares, trazendo vida, trazendo edificação,
Lembra dos pais, lembra das crianças, lembra dos jovens, lembra de toda a família. Senhor, venha sustentar com a palavra, com a oração. Libera os pais, Senhor. Encoraja-os a te buscar, a buscar o Senhor de uma maneira viva, de uma maneira rica. Ó, livra-os de regras. Senhor, leva-os à palavra viva. Somente a palavra viva pode trazer edificação. Ó, Senhor Jesus, leva os pais a ser como Enoque. Ensina-os, Senhor, a andar com Deus, por meio da criação de filhos. Amém. Deus abençoe os pais. Amém. Jesus é o Senhor.